Bom, a gente começa o nosso bate-papo hoje para conversar sobre alguns assuntos que são de extrema importância para quem está prestando concurso, que existe uma vida por trás daquela atmosfera em que a pessoa está quando ela decide prestar concurso. Então a ideia é solucionar algumas dúvidas que inclusive eu tenho. Você também. E outras pessoas têm, a gente que vê, que acompanha, que ministra a aula, A vida das pessoas. a vida das pessoas por trás da figura do candidato, porque não é só um candidato, então tem tudo por trás, família, filhos, projetos pessoais, sonhos. E aí, para entender, o primeiro assunto que eu acho que já é um assunto polêmico ou interessante demais, que é ansiedade. Quer dizer, como lidar com a ansiedade, o que você tem visto? Só para apresentar, antes de eu passar a palavra. Juliana Gibrim é psicóloga, referência nacional no assunto concurso público. As pessoas que estão prestando concurso público a procura para que ela possa acompanhá-los com todo esse tratamento que só um psicólogo é capaz de fazer. Então, Juliana, ansiedade. Pessoal, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui. Eu vou ajudar o máximo que eu puder vocês. Vamos começar pela ansiedade. Não tem como falar, gente, de ansiedade sem contextualizar. Tanto a época dos primórdios como nos tempos atuais. A ansiedade servia antigamente para sobrevivência. Imagina um caçador com um leão à sua frente, como que ele começava a agir naquele contexto e ficava ansioso com um sistema de prontidão para estar pronto, Summer, para lutar ou para fugir, ou ficaria paralisado e seria comido pelo leão. Então, esse mecanismo de sobrevivência foi sendo constituído no decorrer do tempo e passado pela genética. Essa questão da ansiedade, então, ela é muito antiga. E antes desse mecanismo, era um mecanismo de sobrevivência. Voltando agora para os tempos atuais, como essa sociedade moderna está, tudo muito corrido. Eu não vou deixar de falar do Zygmunt Bauman. Ele fala de orgias de informações o tempo inteiro vindo até nós, né? Inclusive as famosas fake news, né? Bauman fez um trabalho incrível, né? Ele já faleceu, sobre relações líquidas, sobre informações líquidas. Ele usou essa palavra orgia de informações. E como o nosso tempo é corrido, como tudo é corrido, atropelado pela velocidade, uma psicanalista chamada Maria Klein, ela fez um livro O Tempo e o Cão para falar da ansiedade, em que a ansiedade seria como um carro em alta velocidade que atropela nós mesmos, cães moribundos, corcundas e cheios dessas informações e que não estão sabendo lidar. Não tem como falar ansiedade sem pontuar esses dois aspectos. A ansiedade ela tem uma complexidade, gente, porque ela se manifesta de diferentes formas nas diferentes pessoas. Se fosse fácil, eu teria uma receita de bolo aqui para vocês e aí o negócio andaria. Mas não é bem assim. A complexidade dela tá nesse sentido, no sentido dela ser diferente em diferentes pessoas. Primeira coisa, Summer, é uma pedrinha no pé dos concurseiros. E é uma coisa extremamente simples. E nós, muitas vezes, munidos de uma prepotência, né, de que a gente sabe tudo, eu sei lidar com isso, e a ansiedade não é um bombeiro, que eu vou lá para apagar fogo. A ansiedade ela é um processo que tem que ser trabalhado no decorrer de concurso público. É a primeira coisa, uma bobeirinha. A prepotência não pode deixar esses pontos cegos, gente. Respiração é a primeira coisa. As pessoas não sabem respirar. Se você respira mal, ou você fica respirando muito quando você está ansioso, a taxa de CO2 no seu sangue vai começando a diminuir. Isso começa a ter
cãibra, taquicardia, você começa a tremer, os seus músculos começam a se enrijecer. O Summer estava com o músculo enrijecido aqui há alguns minutos, mas ele respirou, fez umas respirações e ele melhorou. Respiração, gente, primeira coisa. Não tem como sair disso. É simples, é uma pedrinha e pode te ajudar muito. Outro ponto em relação à ansiedade: organização. Organização psicológica, organização material. Isso diminui a ansiedade consideravelmente. Outra questão para vocês da ansiedade: diga não. As pessoas mais volúveis a não colocarem limites na vida, elas tendem a ser mais ansiosas. O não significa você deixar de sair com a sua mãe, deixar de sair com a sua irmã para um jantar, alguma coisa. O não também, ele tem a ver com você não pensar questões negativas. Que até no curso que vai estar disponível aí para o Summer, né, no CPIURES, para a gente, eu ensino técnicas para lidar com a ansiedade. Então, gente, esses 3 pontos são fundamentais para a ansiedade diminuir. Dizer não, respiração, organização. E essa organização, ela vem muito também do dizer não, porque você aciona um locus de controle interno e externo. As pessoas que são menos ansiosas, elas são mais posicionadas nelas mesmas, centradas nelas mesmas. Já as pessoas que têm um locus de controle externo, elas tendem a oscilar com o meio ambiente. Vamos supor, o Summer hoje chegou todo animado, me deu um abraço, eu fiquei toda feliz. Aí o Summer vai lá e briga com os meninos. Desce, fica triste, eu fico triste. Aí ele vai e liga e fala assim: nossa, 4 alunos passaram para juiz, fica todo mundo feliz. Aí depois ele vem aqui e derruba o suco na minha roupa e fica triste. Eu estou dando exemplos para vocês um pouquinho assim pequenos para explicar essa oscilação do locus de controle externo, quando a gente está ligado no ambiente externo. Essas oscilações, elas geram com o tempo uma perda da sua identidade e você começa a abrir um ralo do seu lado, como se toda a sua energia para os estudos fosse escoada. Summer, você está muito quieto hoje. Estou achando excelente, estou aprendendo também. Eu estou aprendendo. Você tá? Não, e eu tô aprendendo, eu tô achando ótimo, porque Só eu falei aqui. Você está me dizendo, ou você está nos dizendo coisas sobre a ansiedade e dizendo também, quer dizer, como é que eu vou lidar com grande parte dessa ansiedade. Se vocês mexerem nesses pontos, gente, não tem para onde correr, não tem. Bom, e a ansiedade não é uma coisa de bombeiro, viu, Summer? Ah, dei um piripaque, tô tremendo, vou procurar a Juliana, vou procurar um médico. Não é bem assim, não. Isso daí eu nem atendo. A ansiedade é um processo que você tem que treinar no decorrer de todo o processo de concurso público. É igual memorização. Memorização não é um lugar que você joga. Pronto, jogou na memória e tem memória ruim. Vocês são terríveis nesse sentido. Não é bem assim. A memorização é um processo, igual a ansiedade. Perfeito. Então, eu aprendi que com a ansiedade eu lido de diversas formas, mas respiração, organização, aprender a dizer não, são caminhos importantes para quem decide trilhar um caminho que é uma decisão de médio prazo, pelo menos, porque não é uma coisa eu decido hoje, daqui a 2 meses eu estou aprovado, eu decido hoje, talvez daqui a 2 ou 3 anos, para eu conseguir essa aprovação, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é mais ou menos essa a ideia. O segundo ponto é assim: você, por vezes, quando toma essa decisão, é uma decisão individual, mas existe um peso familiar, porque outras pessoas acabam sendo atingidas por essa sua decisão. E aí como lidar com o apoio ou com a falta de apoio na família. Primeiro já vou responder na lata essa pergunta, viu, Summer? Gente, dependendo da família, do apoio familiar, é melhor nem ter.
Isso, né? É melhor nem ter o apoio familiar, dependendo da família. Eu vou começar a falar sobre um psicólogo que ele dá aulas em Harvard sobre felicidade. Ele fala em 2 pontos, ele fala outros pontos, mas eu peguei os melhores para os concurseiros. O primeiro pré-requisito que esse psicólogo fala, ele fala que para você lidar com uma felicidade, você tem que lidar com a realidade, você tem que ser uma pessoa realista, você tem que lidar com o mundo de uma forma realista. Outro ponto que ele coloca também para a felicidade é a questão dele, de você fazer escolhas na sua vida, porque tudo na vida, Samir, você tem escolhas. Então ele coloca que esse é um dos segredos que as pessoas têm que ter para serem felizes. Foi um estudo amplo, ele dá aula em Harvard, as palestras dele lotam, é uma pessoa sensacional, depois vocês procurem aí. Se eu não me engano, ele é israelense. E passando isso para a família, qual que é a realidade que você está vivendo ali dentro daquela família? Você quer ter algo melhor para ajudar aquele âmbito familiar em que você está inserido? Você naturalmente vai ter que fazer escolhas. E isso implica necessariamente em você ser uma pessoa egoísta. Eu sou a maior, eu levanto muito a bandeira, Samir, das pessoas se isolarem em relação ao âmbito familiar. Eu dou até um nome para isso, bolha. As pessoas elas têm que ter esse isolamento. Não é não ter contato, não se permitir ser negativamente influenciado. Você não vai ser agressivo, você vai ser egoísta, né? Porque agressivo você vai dar um dano na pessoa. Você fecha a porta aí, eu estou estudando porcaria, não vai falar assim não, gente. Então, vocês têm que ter essa opção. Filhos eu sou até um pouco mais radical ainda. Os nossos filhos, eles vão sair de casa. Se você tiver filhos, eles vão puxar pro lado da família da menina, né, da moça que ele casar. Se você tiver filhas, elas também vão ter a vida delas, as filhas delas, o trabalho delas. E vocês ficando bem, naturalmente a família ficará bem. Então não tem que ter muita crise em função disso. Sejamos egoístas nesse processo. É um dos pré-requisitos que eu penso em relação a concurso público. Não tem para onde ir. Eu gostei dessa parte do professor de Harvard, que na verdade me parece que é assim. Você tem que enfrentar a realidade. Trazendo isso para a família a minha família, eu penso que ela poderia me apoiar. Eu nasci em um ambiente em que as pessoas não estimulam o estudo. Eu sou o primeiro a ter graduação. Ninguém acha que eu vou passar. Tudo bem. E poderia ser diferente. Eles poderiam me apoiar. Desde criança eu poderia ter estudado. Ou podia isso, né? Não pode mais ter acontecido. Bom, mas você está comparando o real com o ideal. Perfeito. E a partir do momento que você compara o real com o ideal sempre vai ganhar. Porque o ideal não tem defeito. Porque ele é ideal, né? Exato. Ele não é palpável. Eu posso fazer o que quiser com o ideal. Exato. E aí, a partir do momento em que eu coloco a minha realidade, quer dizer, a minha realidade eu sou o primeiro a ter graduação na minha família. E a minha família ninguém apoia. As pessoas efetivamente não acreditam que eu vou passar. A partir daí, eu faço as minhas escolhas. Eu acho que a escolha, ela pressupõe o conhecimento da realidade. Para que ela seja uma boa escolha. E vocês tomem muito cuidado com quem fica em cima de vocês, exigindo, criticando o ponto de vocês. Observem a vida dessa pessoa. Será que essa pessoa é feliz? Nunca aceite conselhos de quem você não trocaria de lugar. Observa, as pessoas escutam isso, elas ficam chocadas, porque é exatamente isso. As pessoas que tentam aconselhar, elas não trocariam de lugar com aquelas pessoas. Definam o rumo de vocês. Outra questão que eu pensei enquanto você estava falando, Samir, o final de toda terapia e de uma boa autoestima é você assumir uma autorresponsabilidade. Em que sentido? A partir do momento em que você fala, o meu pai não me apoiou, não sei quem me ajudou,
Eu perdi meu pai com 9 anos, um médico infartou. 9 anos de idade para uma menina e para uma mãe que tinha 5 filhos. Eu poderia justificar isso de várias formas. O nome disso, a partir do momento que você culpabiliza, isso é o final de uma terapia, é o final de um processo, o nome disso chama-se incompetência emocional. Então, arraigamos coisas positivas, tenhamos forças para não culpabilizar terceiros de nossas questões, porque quem tem a rédea da nossa vida é a gente mesmo. Perfeito. Juliana GB, é importante ter um plano B? Com certeza. Se o sujeito está estudando, ele quer ser juiz, ele está estudando, ele quer ser promotor de justiça, ele quer ser delegado, enfim, ele tem um plano A. É importante ter um plano B? Eu vou falar primeiro do plano A, pode ser? Pode. O negócio é o seguinte, você está lá estudando para concurso e aí você recebe um convite para advogar. Perfeito. Já viu isso, Sônia? Demais. Aí eu viro e falo assim, gente, o que vocês querem? Eu quero concurso público. Mas, Juliana, a proposta é muito boa. Eu viro para eles e falo assim, olha só, o trabalho encerra aqui, você vai advogar, vão arrancar o couro de vocês, porque trabalha de 10 a 12 horas, final de semana, escritório de advocacia, quem está aí assistindo vai concordar comigo plenamente, e você não vai voltar aqui daqui 5 anos falando que está esturricado, cheio de doença e que quer continuar a estudar para concurso. Não perca esse tempo, a não ser que você ame advogar e faça a escolha e vai ser um advogado maravilhoso. Eu conheço pessoas que advogam, mas não tem esse sonho de concurso público. Se você tiver esse sonho, proteja esse sonho. Todo sonho que você tem que ter, você tem que proteger aquele sonho. Então esse é o ponto do plano A. Então você tem que mirar justamente naquilo que você quer. Vamos passar agora para o plano B. Eu estudo e não estou passando. Estudo e não estou passando. A minha vida está parada. Deem um tempo, um lapso para isso começar a ocorrer. E eu trabalho muito, Summer, com determinados prazos, para não ficar uma coisa da pessoa ter uma profissão de concurso público, né? Qual que é a sua profissão? Concurseiro. E concurseiro não é profissão, apesar das pessoas estudarem muito. Eu respeito muito os concurseiros, porque é um período mais difícil da vida de vocês. E aí está tudo parado. Existe o conceito da psicologia que chama-se desamparo aprendido, que a pessoa ela vai levando porrada, desculpa o termo, surra, daquela fase em que todo mundo está passando, e está estudando, e aí a pessoa começa a ficar depressiva, começa a ficar ansiosa, começa a ficar irritada, e não possui nenhum tipo de ganho. Começa a abrir um pouquinho a sua vida para outras coisas que de repente você poderia estar fazendo paralelamente. Inclusive com pessoas que trabalham, né, e também estudam para concurso. Então elas têm um trabalho. E aí abra um pouco esse leque para outras questões, mas continue naquele sonho por base. Inclusive essa abertura de leque, ela vai proporcionar para vocês um grau de ansiedade um pouco menor. E aí você não vai estar tanto direcionada a sua energia, aquela obsessão em relação àquele assunto de concurso. É mais ou menos assim, como se eu tivesse, Summer, um punhado de sal, eu pego esse sal num punhado e coloco nesse copo. Tá com água, você vai tomar, que sabor que você tá vendo? Se você falar doce, eu vou levar você lá. Salgado, evidentemente. Se eu jogar o mesmo punhado de sal no mar não que é salgado, no rio, sim, de água doce. Nem percebe. Então vocês vão começar a dissolver essa obsessão em relação a concurso público, tendo um plano B. E isso vai começar também a gerar uma organização psicológica, um alívio, mas vocês vão continuar com o plano. O plano B não pode ser advogar, hein, gente? Estou de olho em vocês. Porque você tá acabado. Vai voltar lá para mim depois de 10 anos e aí, ó, não tem jeito não. Você está dizendo prestar concurso ou advogar mesmo, assim, com afinco, tem que ser o plano A, um dos dois. Isso. Não dá para os dois, um seu plano A e o outro seu plano B. Os advogados que de sucesso. Iniciam, o sucesso eles colocam as pessoas para trabalharem para eles. Não, mas estou dizendo assim, o sujeito que decide ser um advogado de sucesso, ele vai ter que ser... Ele vai ter que ser um advogado de sucesso. Não, ele vai ter que se empenhar 10 horas por dia. Pois é.
E aí não dá tempo de estudar para concurso. É muito complicado. Agora, falando nisso, tem um tema que é muito... Você tá gostando, né? Tô achando ótimo. É o seguinte, estudar e trabalhar ou só estudar? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Em consultório, o que eu vejo é que a maioria das pessoas que passam, elas estão trabalhando. Porque vocês que trabalham e que não trabalham, vocês ficam tudo bisbilhotando a vida do outro. Ele tem mais tempo para estudar, e esse daqui aí, se já tem dinheiro, tá mais tranquilo. Então tem a carga que eu tenho. Mas vocês ficam tudo futucando a vida dos outros, né? E quando eu falei das relações, dessas orgias de informações do Bauman, vocês ficam tudo antenados na internet com isso. Gente, isso depende, isso é uma coisa muito pessoal. Às vezes a pessoa que trabalha, ela estuda 4 horas e passa 4 horas por dia. E esse daqui tem 10. Se você for abrir contagem dos estudos dele, ele não passa de 2, 3. Quando eu peço para cronometrar, eu pego o celular dele, Summer, tem um troço aqui que eu ainda não sei mexer, eu pego deles, porque eu sou péssima com esse negócio de tecnologia. Aí você vê perfeitamente quanto tempo eles ficaram no Instagram, quanto tempo ficou em Facebook, quanto tempo ficou no WhatsApp, tem a porcentagem. Você me ensina isso depois que eu quero ver? Eu pego todos os celulares. O povo que não trabalha acha que o tempo está aí, o tempo é infinito, não define prazo, quando eu falei anteriormente, para definir até ter um plano B. E aí fica e não tem um rendimento. Então isso é muito relativo. Em contrapartida, tem gente que estuda 12 horas por dia e passa. Agora, uma coisa que eu aprendi muito com os concurseiros, vocês não sabem contar. 1, 2, 3, não sabe, vocês não sabem contar. Porque chega aquele povo desesperado, pega isso, Sammy, para você falar. Me dê aí os direitos autorais. Você pega lá, a pessoa ela fala assim, eu estou estudando há 5 anos para concurso. Aí você vai lá e observa aquilo, né? 5 anos. Aí eu falo assim, vem cá, então o negócio é o seguinte, a gente está em 2018. Desde 2013 você está estudando todos os dias, de 8 a 10 horas por dia, é isso que eu estou entendendo, né? Porque eu falei, a pessoa tem um problema muito sério. Não, Juliana, não é bem assim, semana passada eu estudei 2 horas, na outra semana eu fiz um pouquinho menos, foram umas 6, aí semana retrasada eu fui pra praia. Gente, concurseiro, o negócio é o seguinte, urgente, pra mim, e que pode impedir um tempo muito bom de estudo com qualidade, a sua mãe estar numa UTI. Se não tiver mãe, seu pai está na UTI. Isso para mim é urgentíssimo. Então não é bem assim que a banda toca, não. Não abram contagem, não fiquem bisbilhotando a vida um do outro. Tem uma pesquisa, Samara, acabei de lembrar, que você dá um balão para uma plateia, para cada um da plateia. Aí você fala assim, quem mantiver, olha o comando, quem mantiver o balão no colo, quer dizer, não cuidem da vida do outro, que a grama do vizinho pode ser de plástico. Quem mantiver o balão durante 10 minutos intacto no colo, ganha o prêmio. Pode fazer isso. A tendência das pessoas é furar o balão do outro. E não pegar e abraçar aquele seu momento para você ficar com um balãozinho ali intacto e vai ganhar o prêmio. Não, a mãe fura da filha porque não tem condição de usar esse dinheiro. O marido fura da mulher porque vai achar que ela vai gastar em sapato. E a questão é só você cuidar da sua própria vida, centralizar, ser egoísta. Egoísta é diferente de ser violento. Violento você causa um dano em você mesmo e no outro. O egoísmo você se centraliza. Então, você não tá falando nada hoje, não, tô achando Sammy. interessante, mas você falando aí sobre a ideia de você poder trabalhar e estudar, eu acho que, pelo menos no meu concurso, a maioria, se não todos que foram aprovados, trabalhavam também. Eu vejo muito isso, a maioria em consultório. Eram analistas, eram procuradores, eram delegados, eram advogados mais atuantes, mas de uma forma mais tranquila. Os advogados iniciantes, eles são muito sobrecarregados, né? E aí eles
decidiram estudar e estudavam com afinco. E você fala um ponto aí que eu vejo muito importante também, que é o da honestidade em relação ao tempo, que é quanto tempo eu efetivamente destino para isso. Acho que equilíbrio torna sustentável você ficar 3, 4 anos, e por isso a ideia do plano B e de você poder ter outras áreas da vida andando. E aí, para encerrar, eu tenho esse ponto. Existe uma sensação de que outras áreas da vida não estão andando enquanto eu estou concentrado nessa área da vida. O que você percebe no consultório? Nossa, às vezes você tem um projeto de vida, é outro projeto. E ela tem a sensação de que a vida não está andando. Ela só está estudando. Outro projeto como? Por exemplo, ela tem vontade de ter filho, por exemplo. Ó, o que ocorre? O pessoal está estudando para concurso público. Você tem a sensação que sua vida está parada? A sensação ela é real. Porque no mundo que a gente vive, aqui é a realidade 3D. Aí eu já vou entrar no ansioso. O ansioso ele já tem uma realidade 4D. Eu estou aqui na 3D, mas eu já estou pensando no paciente que eu vou atender. O Summer está pensando no processo que ele vai fazer, está no 4D. À medida em que você vai muito para o 4D, você começa a cansar, isso é muito importante. E a escoar energia para onde você não deveria escoar. Tá parado em parte, porque você está construindo o seu sonho, você está agregando conhecimento, que conhecimento não se joga fora, ele é acumulativo, e você pode, igual aquela questão do sal, começar a dissolver para outras pontes de coisa que eventualmente você poderia realizar. Mas o negócio disso tudo tem uma questão por trás interessante. As pessoas têm que, ao tomar essas decisões, elas têm que bancar aquilo. Se você está estudando para concurso público, você quer, por exemplo, engravidar, banque uma gravidez. Saiba o que você está fazendo. Seja responsável pelas suas ações e os seus resultados. Uma gravidez também não vai ser fácil. Tem uma criança chorando o tempo inteiro de madrugada, o seu sono vai piorar porque você precisa de dormir para assimilar o conteúdo, né? Você vai ter que combinar com o seu marido, quem que vai levar para a creche não vai ter outras despesas. A gente podia falar daquelas despesas, né? Que as pessoas se sentem mal de estarem sendo sustentadas. Então, nesse sentido, gente, você tem que bancar a sua decisão. Tudo na vida você tem que dar uma bancada. Se você não bancar, encerra por ali e continua no outro mundo. Tem que bancar. Perfeito. Então era para concluir. Então, para concluir, diz que tem a sensação, a pessoa tem um peso, tem a ideia de que ela está sendo um peso para a família. Principalmente quem não trabalha, tipo, estou sendo sustentado pela minha família. Eu tenho 32, 33 anos e estou sendo sustentado pela família. E aí? Outro ponto, os estudos falam também na curva de vida útil do brasileiro, pelo menos, eu não sei se é mundial, mas do brasileiro sim. Vocês já viram quanta gente tem 40 anos e ainda está dentro de casa? Então, deslocou um pouco a curva demográfica. Da idade, tá lá. 20, hoje são os 30. Os 30 são os 40. Os 40, os 50, entendeu? Essa curva diminuiu. Tem muita gente com 30 e 40 que ainda é sustentado. Aí eles me falam, Ju, eu estou sendo um peso para minha família que está me sustentando. Um peso como? Aí a pessoa fala, gasta comigo, tá gastando isso, aquilo. E normalmente os pais agora estão um pouco mais livres em relação a dinheiro, né? Podem até gastar mais, porque criança pequena, adolescente, gasta-se mais. Aí eu falo para eles assim, então vocês deveriam estar pensando nisso quando vocês tinham 18, 20 anos. Esse problema aí emocional que você está criando, que muitas vezes pode ser sabotagem, então você tinha que ter pensado naquela época, que sua escola era 2.000, que seu inglês era não sei tanto, sua natação era não sei tanto, você ficou de recuperação, viagens que fazia com vocês e também gastava. Esse problema muitas vezes não é da pessoa, é do concurseiro, não é do âmbito familiar.
Eu vejo isso grande parte das vezes. A família, por vezes, ajuda e sustenta com a maior boa vontade. São os novos 20, de forma que quem hoje tem 30 anos vive a realidade de quem tinha 20 anos há algumas décadas atrás. Isso. E é preciso ter essa consciência de que o mundo mudou e que provavelmente essa plenitude profissional, a regra é que ela seja alcançada com 35, 40 anos e não mais com 25, como era antigamente. Você tem algumas exceções, mas via de regra essa é a ideia. Bom, acho que a gente precisa de mais uma entrevista. Vamos marcar mais uma. Pode ser? Pode, Sam. Muitíssimo eu tenho certeza obrigado. que vocês vão adorar. Prazer. Eu tô a dispor de vocês, tá? O que vocês A gente precisarem. também. A gente também. A gente tá aqui. Um beijo, gente. Beijo, obrigado, Fiquem com gente. Até Deus. mais. Até. Tchau, tchau.